Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Tranquilos? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje, aulas 7 a 10, Mundo Desenvolvido, porém a abordagem nossa agora será aspectos sociais, aspectos humanos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como se comporta a sociedade nos países desenvolvidos, tá? Em termos de números, em questões de indicadores, né, e tal, mas também nós vamos analisar alguns problemas que têm acontecido por lá. Sim, os países desenvolvidos também têm problemas sociais, só que é diferente dos nossos, talvez em termos de qualidade ou intensidade. Bom, nós vamos ver com calma, beleza, pessoal? Então, basicamente, essa nossa aula continua ainda sendo sobre os países desenvolvidos, porém agora o nosso foco serão os aspectos sociais, beleza? Vamos lá, pessoal. Os países desenvolvidos, eles são marcados principalmente por terem excelentes indicadores sociais, beleza? Indicadores sociais bastante elevados, tá? Entre eles destaca o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, beleza, pessoal? O IDH, como inclusive já foi matéria nossa esse bimestre, é um indicador muito importante, bastante completo, porque ele aborda questões relacionadas à economia, ele aborda questões relacionadas à educação, ele aborda questões relacionadas à saúde. Então ele é um indicador realmente bastante completo, como nós já estudamos. Os países desenvolvidos são marcados por ter uma sociedade com excelentes índices de desenvolvimento humano. E eles também, pessoal, são marcados por terem um baixo Gini. Oh, peraí, professor, mas baixo Gini, isso é bom? Sim, pessoal, o Gini ele é medido igual ao IDH, de 0 a 1, beleza? Então o número sempre está atrás da casa do zero, beleza? Só que o IDH é bom que esteja bem alto. Quanto mais próximo do 1, melhor. Significa que esse país tem um maior desenvolvimento humano, beleza? No caso do Gini, é melhor o contrário. Quanto mais próximo do zero, melhor. Lembrando, pessoal, lá de aulas atrás, que o objetivo do Gini é medir desigualdade. Enquanto menor o Gini, menor a desigualdade. Os países desenvolvidos possuem desigualdade, mas menores do que nos países subdesenvolvidos, beleza? Outro indicador muito interessante, pessoal, nos países desenvolvidos é o PPC, PIB per capita, PIB por pessoa, beleza, pessoal? O PPC, o PIB per capita, é interessante porque ele é a maior referência econômica de poder de consumo. Os países desenvolvidos têm PPCs, PIB per capita, mais elevado, melhor do que os países subdesenvolvidos. Então indica que eles têm maior poder de consumo. Beleza, pessoal? No caso, são países que apresentam elevada urbanização, são países onde a população já passa aí de mais de 90% urbana, como nós vamos ver daqui a pouco, mas são países onde essa urbanização já apresenta um esgotamento, tá, pessoal? Bom, se a maioria das pessoas já estão na cidade, não tem como a urbanização ela continuar, porque ela já deu o limite. Pessoal, pega, por exemplo, algum exemplo. Vamos pegar o caso de países europeus, né? Você tem a Bélgica, você tem a Suécia, por exemplo, onde a sua população já é 92%, 96%, 98% urbana, ok? Então são países com urbanização elevada. Mas é um processo, pessoal, que já se esgotou. Como todo mundo já está na cidade, você já não tem mais o processo de urbanização, ou seja, você já não tem mais o movimento, o êxodo, o fluxo, porque ele já aconteceu e já praticamente acabou, beleza, pessoal? Então, nos países desenvolvidos, nós temos uma urbanização elevada, mas o processo de urbanização, ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade, já não acontecem mais, porque todo mundo já se encontra na cidade. Por isso que eu coloquei urbanização elevada, porém esgotada já deu o seu limite, tá? E são países que apresentam problemas socioeconômicos sim, tá, pessoal? Eu listei aqui 3 que nós veremos separadamente em várias videoaulas, para a gente não misturar as informações, tá? Os países desenvolvidos têm problemas socioeconômicos diferentes dos nossos, mas tem, tá? Entre os principais estão envelhecimento populacional, desemprego estrutural e conjuntural e xenofobia.
Fica tranquilo que eu vou explicar cada um deles para vocês em várias videoaulas sobre o mundo desenvolvido, aspectos sociais. Beleza, pessoal? Primeiro eu vou contextualizar um pouquinho esses indicadores bons que nós vimos aqui, né? Alto IDH, baixo Gini, ótimo PIB per capita, urbanização elevada. Nós vamos ver isso primeiro. Depois a gente parte para os problemas socioeconômicos. Aí nós veremos aí na sequência, tá? Envelhecimento populacional, depois a gente fala do desemprego, depois a gente fala da xenofobia. Professor, não sei o que é xenofobia. Fica tranquilo que eu já vou explicar para você, beleza? Vamos lá, pessoal. A urbanização nos países desenvolvidos foi fomentada, foi causada, ok? Por conta das revoluções industriais. Foram as revoluções industriais que promoveram, que produziram no mundo desenvolvido essa forte urbanização. Conforme, pessoal, gerou-se, construiu-se a indústria, gerou emprego urbano. Afinal de contas, indústria é emprego urbano, porque majoritariamente a indústria se encontra no espaço geográfico urbano, beleza? Então, as revoluções industriais, o surgimento da indústria permitiu gerar o emprego urbano. E o emprego urbano vai acabar atraindo pessoas do campo para a cidade, no movimento que nós chamamos de êxodo. Beleza, pessoal? No caso, o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos, foram os primeiros a experimentarem grandes surtos de urbanização. Porque foram eles que passaram pela industrialização primeiro, ok? Se a gente colocar numa ordem cronológica, podemos dizer o seguinte: a primeira nação industrializada do mundo foi a Inglaterra. Afinal de contas, a primeira revolução industrial aconteceu lá e apenas na Inglaterra. Então, se a Inglaterra é o primeiro país do mundo a experimentar a indústria, e se a indústria que vai causar o primeiro fluxo de êxodo rural, então será a Inglaterra que vai passar pelo primeiro grande surto urbano da história, tá? Para ser mais específico, a indústria inglesa se concentrava apenas em Londres, no início, então as pessoas vão ser atraídas apenas para Londres. Se você quer entender como aconteceu esse processo de urbanização, como ele foi precário, pessoal, é só vocês assistirem Sherlock Holmes, que vocês vão conseguir entender muito bem esse processo, tá? Inclusive, já até dei essa orientação de filme para vocês na nossa videoaula passada. Pessoal, depois, seguindo a ordem cronológica, vai estourar a segunda revolução industrial. Agora no século XIX, tá? A segunda revolução começa na Inglaterra, mas depois ela se espalha para a França, depois ela se espalha para a Itália, depois ela vai pegar a Alemanha, Estados Unidos, Japão. Inclusive a segunda revolução industrial, ela sai das fronteiras da Europa. Ela chega nos Estados Unidos e chega no Japão, América e Ásia. Aí esses países vão começar a experimentar a urbanização. Porque a indústria gera emprego urbano e o emprego urbano atrai pessoas para as cidades, beleza? Eu destaquei aqui duas cidades que vão se industrializar fortemente e automaticamente vão se urbanizar fortemente. Londres, já no século XVIII, primeira revolução industrial, e Paris vai receber a indústria e vai se urbanizar no século XIX, beleza? Mas professor, esse fluxo de pessoas do campo para a cidade, ou seja, esse êxodo, em busca do emprego urbano gerado pela indústria, foi uma urbanização calma, serena, gradativa, ou foi uma urbanização violentamente rápida? Foi uma urbanização violentamente rápida. E isso na geografia tem nome. Quando você tem um fluxo muito grande de pessoas saindo do campo e indo para a cidade, nós chamamos esse processo de surto urbano ou inchaço urbano, beleza? Londres e Paris, século XVIII, século XIX, vão promover surtos urbanos, inchaço urbano, um crescimento todo violento e problemático das cidades. Pessoal, era tanta gente chegando que era impossível você conseguir manter a cidade de uma maneira minimamente organizada. São cidades que começaram a ter graves problemas sociais, violência, desemprego, favelamento, mendicância e assim por diante. Como também começaram a ter problemas ambientais, poluição,
lixo, contaminação e assim por diante. Tanto que nós vamos ter na Europa, a partir dessa forte urbanização provocada pelas revoluções industriais, nós teremos na Europa vários surtos epidêmicos e pandêmicos, né? Nós vamos ter a peste negra, nós teremos a gripe espanhola e assim por diante, que inclusive vai matar pessoas aos montes na Europa. E o que vai permitir surgir, expandir essas pandemias e epidemias na Europa vai ser essa urbanização precária, toda sem estrutura. Inclusive, pessoal, aqui nós temos uma simulação de como era Londres durante o século XVIII, né, durante a primeira Revolução Industrial, atraindo muitas pessoas. E olha essa urbanização, ó, toda desestruturada, toda bagunçada, inclusive com uma forte poluição, porque a primeira Revolução Industrial é marcada pelo uso do carvão. Não tem fonte de energia mais poluente do que o carvão, ok, pessoal? E nessa época era marcado pelo uso dele, tá? E aqui nós temos uma simulação do que era Paris no século XIX. Também é uma cidade bem poluída pelo uso do carvão, ok? E agora no século XIX vai começar a ter também o uso do petróleo, que vai ajudar ainda mais a poluir essa atmosfera. Mas uma cidade toda meio suja, o esgoto correndo a céu aberto, não tinha espaço para todas as pessoas, ok? Então, de início, a urbanização em países desenvolvidos também foi precária. A diferença é que eles aprenderam com os erros e foram dando grande banho de urbanização nas cidades, assim. Elas foram se reestruturando de maneira mais organizada, né? Inclusive Londres, pessoal, é a primeira cidade do mundo a ter saneamento básico. Água, esgoto coletado, tratado e assim por diante, ok? Isso foi preciso para poder reduzir e controlar a peste negra, beleza? Pessoal, então, nos países desenvolvidos, a urbanização foi provocada pelo surgimento da indústria, as revoluções industriais. A indústria vai gerar um emprego urbano e o emprego urbano vai atrair as pessoas do campo para a cidade, movimento este conhecido como êxodo rural, beleza? No caso, pessoal, as primeiras cidades do mundo a receber a indústria e passar por uma forte urbanização será Londres e Paris, século XVIII, século XIX, primeira e segunda Revolução Industrial. Mas são cidades que vão se urbanizar em forma de surto, violentamente rápida, por isso são cidades que vão apresentar problemas urbanos ambientais e problemas urbanos sociais. Fechado, pessoal? Tranquilos? Ok. Só que a urbanização no mundo desenvolvido hoje já está em processo de esgotamento. Olha esse exemplo, pessoal. Bélgica. 98% da população belga já vive na cidade. Suécia. 92% dos suecos já vivem nas cidades. Pessoal, se nós já temos uma população já na casa dos 90% urbano, significa então que são países extremamente urbanizados. Mas o processo de urbanização já não ocorre mais. Já não tem mais êxito, porque todo mundo já se encontra na cidade. Então, por isso que eu coloquei, tem altíssima urbanização, mas o processo de urbanizar a sociedade já está praticamente esgotada, já está nos limites. Tanto que os países desenvolvidos, ó, Europa e América anglo-saxônica, já tem um processo de urbanização já bem coladinho no zero, tá? Então quase ninguém está indo mais para a cidade, porque todo mundo já está na cidade. Beleza, pessoal? E é típico de todas as sociedades majoritariamente urbanas terem o segundo e o terceiro setor da economia como os mais fortes, que mais empregam. Para quem não lembra, segundo setor é a indústria, ok? Terceiro setor, serviços e comércio. Indústria é um setor urbano. Serviços e comércio também é setor urbano. Então, é o segundo e o terceiro setores da economia que mais empregam e que mais, basicamente, geram PIB, geram riquezas dos países desenvolvidos. Tipicamente de países urbanizados, tá? Então, países urbanizados têm os setores econômicos urbanos mais fortes. Segundo setor, indústria, e terceiro setor, serviços e comércio. Fechado, pessoal? Países não urbanizados, como os africanos, alguns asiáticos, tá? Países não urbanizados, ou seja, países ruralizados, têm o primeiro setor mais forte, agricultura e pecuária.
Então, existe uma lógica nesse processo. Beleza, pessoal? Ok. Aqui nós temos nesse mapa, é um mapa que não está totalmente atualizado, é um mapa de 2015, mas vocês encontram na apostila de vocês, ok? Demonstram pra gente quais são as nações mais urbanas do mundo, tá? Ou seja, aquelas que apresentam a maior parte da população vivendo nas cidades. Perceba que a América anglo-saxônica é um destaque, Estados Unidos e Canadá, Europa é um destaque, e aqui a Austrália e Nova Zelândia, beleza? Ou seja, pessoal, países desenvolvidos, altamente industrializados, também são altamente urbanizados. E nós temos alguns subdesenvolvidos que apresentam uma urbanização considerável, inclusive o Brasil. É porque, apesar de subdesenvolvidos, pobres, somos industrializados. Então, por isso que nós atraímos pessoas para cidades também, beleza? Mas não tem como comparar. A urbanização dos desenvolvidos é extremamente mais elevada do que dos subdesenvolvidos, porque possuem indústria e uma indústria antiga, beleza, pessoal? Ok, e para a gente fechar essa nossa primeira etapa, essa nossa primeira videoaula, conceito de megacidade. Pessoal, megacidade é um conceito que foi criado pela ONU em 1995. Megacidades são cidades que possuem 10 milhões de habitantes ou mais, beleza? Esse é o critério. Então, o critério de megacidade é absolutamente um critério assim demográfico, tá? É a quantidade de pessoas, de população, tá? Então, são cidades que possuem 10 milhões ou mais de habitantes. Obviamente que os países desenvolvidos, eles vão apresentar as primeiras megacidades do mundo, porque eles vão se urbanizar primeiro. Então, a indústria, as revoluções industriais vão ocorrer nos países envolvidos. Como a indústria vai gerar emprego urbano, vai atrair pessoas para a cidade. Então, nos países desenvolvidos que passaram pela Revolução Industrial, nós teremos surtos urbanos, inclusive com o surgimento de megacidades, cidades acima de 10 milhões de habitantes. Tranquilos? Mas hoje está acontecendo uma mudança, pessoal. Olha as maiores megacidades do mundo. Tóquio, região metropolitana de Tóquio, com 36 milhões de habitantes. Mumbai, 21 milhões de habitantes. São Paulo, 20 milhões. Cidade do México, 20 milhões. E Nova York, 19 milhões, tá? As regiões metropolitanas. 1, 2, 3, 4, 5 megacidades. Aqui são as 5 maiores, tá? De 5 megacidades, das maiores, nós percebemos que 3 são em países subdesenvolvidos. Mumbai, Índia, São Paulo, Brasil, Estado do México, México. Por quê? O que está acontecendo? Apesar dos países desenvolvidos terem se urbanizado primeiro e automaticamente terem surgido as primeiras megacidades, hoje a urbanização é mais forte nos subdesenvolvidos. A urbanização dos desenvolvidos já está esgotada, lá já parou. Então as megacidades que tinham que ser construídas já foram construídas. Dificilmente vai surgir novas megacidades em país desenvolvido, porque a urbanização já deu, todo mundo já está na cidade, ok? Só que nos países subdesenvolvidos, a urbanização está acontecendo agora. Nos países subdesenvolvidos está rolando a industrialização, tardia, mas está acontecendo, e a mecanização do campo, a mecanização agrícola. A industrialização e a mecanização do campo tem feito a população nos países pobres irem para a cidade, porque a indústria faz surgir o emprego urbano e a mecanização do campo faz desaparecer o emprego rural. Então não faz mais sentido estar no campo se já não tem mais emprego pela mecanização, enquanto que a cidade está gerando emprego pela indústria. Então, nos países subdesenvolvidos, as sociedades estão começando a se urbanizar agora. Esse agora, pessoal, é a partir do século XX para frente, tá? Então, a urbanização está acontecendo agora nos países subdesenvolvidos. Então, está surgindo megacidade nos países pobres agora, nos subdesenvolvidos. Como nós percebemos aqui, 3 exemplos, beleza? Então, megacidades é um conceito da ONU. Significa cidades que possuem 10 milhões de habitantes ou mais. A grande maioria hoje das megacidades estão surgindo nos países subdesenvolvidos, porque nos desenvolvidos a urbanização já esgotou
Em compensação, nos pobres subdesenvolvidos, a urbanização está ocorrendo agora, pela uma industrialização recente e por conta de uma mecanização do campo que tem feito desaparecer o emprego rural. Beleza, pessoal? Essa é a nossa primeira videoaula de mundo desenvolvido, aspectos sociais, aspectos humanos. Espero ter ajudado. Já vou gravar as próximas videoaulas para mostrar para vocês outros detalhes importantes do mundo desenvolvido. Voltamos já então.